O Arthur Vidal colocou um outro comentário aqui. Muita gente está falando aí de ataques feitos por IAs, né? Questão da inteligência artificial. E, obviamente, a questão de defesa também, né? Já adianto aí para você, Arthur, muitas das ferramentas de hoje em dia, elas utilizam também parte de inteligência artificial para fazer triagem de alguns eventos, né? O Carlos pode complementar bem, porque da área de SOC, MSS, ele tem bastante propriedade de falar, mas hoje são tantos alertas, então se a gente vai monitorar uma quantidade gigantesca de ferramentas, vários eventos, milhares de eventos, e às vezes a empresa tem um time enxuto ali, né? Ele não consegue ter uma pessoa dedicada para ficar o dia inteiro olhando evento, olhando linha de log. E a partir daí a inteligência artificial ela já está embutida em algumas ferramentas que ela faz essa primeira triagem, né? Ela entende ali o comportamento, entende a anomalia, faz o filtro, às vezes de 80, 90% dos alertas ali ela consegue filtrar, e ela vai repassar para um analista humano mesmo fazer a análise daqueles casos que tiver mais chance de ser um possível incidente, né? Então a gente consegue, obviamente, utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Não é isso aí, Carlos? Exatamente, né? Isso aí tem um pouco a ver com automação, né? Isso aí sempre teve, na verdade, né? Você espeta pra você ver, né? Você pode fazer um teste fácil aí na sua casa mesmo, né? Publica um RDP aí, de teste na internet pra você ver, então. Você vai ver que 5 minutos depois já tem um monte de robô tentando escanear a sua rede lá, explorar, fazendo brute force do seu RDP. Então isso aí é só robô, tá? Não é atacante real que tá lá do outro lado tentando explorar a sua máquina. É robô que tá o tempo todo rodando, então. Sempre teve isso aí, então. Então, e agora eles vão aprimorando com o uso de inteligência artificial para explorar, de repente, outras coisas. Pô, falhou uma coisa, ele tenta outra. Ele tenta entender um pouco melhor qual a sua aplicação e o que seria, é, de repente, o exploit que poderia utilizar para aquilo. E ele vai tentar aquele exploit e tal. Então, são coisas aí mais automatizadas, tá? E... Mas assim, geralmente quando é mais automatizado, você tem uma chance melhor aí de conseguir detectar isso, tá? Não é um negócio com aquela profundidade e tal, que um atacante, de repente, focado, né, dedicado ali à sua empresa, ele vai ter, tá? Eu acho que ainda não substitui, pelo menos até hoje, alguém com ataque dedicado à sua empresa ali, tá? Então, você pode aí com boas ferramentas de segurança bem configuradas identificar esse tipo de ataques, tá? Mas voltando à pergunta, né? Defesa também tem, tá? Então está começando a ficar popular aí essa parte de inteligência, a gente já tinha conceitos como user behavior, tá? Ferramentas que fazem isso, e é baseado mais ou menos isso, inteligência artificial. Ele vai tentando entender os padrões ali que o usuário segue, tá? No dia a dia, e pô, no dia que desviou um pouco daquilo, ele entende, pô, opa, isso aqui não é normal para esse cara, tá? Esse é o conceito de user behavior. Alguns ciências já implementam isso há um tempo, né? Que é basicamente isso, entender qual que é o normal ali, o padrão, automaticamente, e o dia que tiver um desvio grande ali daquele padrão, ele vai pegar e vai gerar um alerta porque aquilo ali não é normal do usuário. Então. E aí você investiga se aquilo ali é normal ou não é, ou pode ser um ataque realmente. Então isso aí já tem, tá? A ferramenta de SOAR também utiliza alguns princípios desses, tá? De CIEM, etc. Várias ferramentas utilizam esses padrões aí já. E aí tem uns casos aí bem simples, né, que a galera de Ciend só que cita muito aí para às vezes o board, as áreas gerenciais entender melhor o que que é um alerta, né, o que que é um CIEM, qual que é a importância de monitorar. Você falou de monitorar a situação que é rotineira para a gente pegar um desvio. Então, um caso que é bem simples aí, então, para a galera que tá iniciando até entender, imagina um cara que todo dia ele loga ali com IP de São Paulo e de uma hora para outra ele loga com IP da China, com IP da Rússia. E obviamente tem alguma coisa errada ali que precisa ser investigada, né? É bem capaz que esse cara tenha tido um comprometimento de credencial, né? Ou o cara viajou para a China e não avisou ninguém, né? Mas é um caso bem simples, né? Para explicar a importância de você ter esses baselines na tua empresa, né? Você entender o que é o comportamento padrão, né? Entender o que é a normalidade, o dia a dia da empresa, para você conseguir identificar quando é um desvio. Então não adianta você colocar a ferramenta lá de milhões de dólares e ficar sentado lá esperando que ela faça alguma coisa, né? Você tem que alimentar a ferramenta. O que é importante para o negócio e como o seu negócio trabalha, a ferramenta não vai fazer por você, né? E aí muita gente fala, puta, a inteligência artificial vai substituir a galera. Não é que vai substituir. Muitas das coisas que não necessita a parte mais intelectual, a parte mais de análise aprofundada, ela pode ser substituída, né? A gente citou aí, às vezes a ferramenta ela vai girar 1 milhão de alertas por dia,
Se você tivesse uma equipe de 300 pessoas, você não ia conseguir analisar essas linhas de log durante um dia, né. Então tudo que for possível automatizar, daqui para frente, eu não estou falando só de cibersegurança não, né, tudo de tecnologia que for possível automatizar e reduzir reduzir custo operacional vai ser feito, isso em todas as áreas, não vai ser diferente com a área de segurança. Então, às vezes, a equipe dos sonhos de segurança de qualquer empresa seria ter uma equipe ali de 50, 100 pessoas, mas a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir ter o tanto de gente para focar nessas ferramentas, focar em cada tecnologia. Imagina se a gente tiver um cara para cada tecnologia, né? Como que seria? E aí um comentário do Leonardo também, falando de segurança em cloud, né, de algumas soluções e quais os benefícios de integrá-la com o CIEM. Um pouquinho do que a gente está falando, né, se a gente consegue, tudo que a gente integra no CIEM, a gente tem visibilidade, né. Quando a gente começa a ter mais visibilidade, a gente consegue, identificar anomalia, identificar um incidente, que pode complementar aí, se você quiser, Carlos, essa questão do Leonardo também. É. Só voltando um pouquinho, tal, que você falou, achei bem interessante. Automação sempre existiu, tá? Isso aí começou na década de 90 lá. Meu pai trabalhava com ferramentaria, então fazendo peças lá para geladeira, etc. Então, trabalhou em indústria automobilística também. E depois vieram os tornos CNC, o torno começa a cuspir um monte de peça lá em poucos minutos, então automatização. Então, as coisas vão mudando com o futuro, né? Na nossa área não é diferente. Então, mas assim, acho que ela vai automatizar um serviço que é chato, que é repetitivo, cara, você quer ficar para sempre com o M1 lá, seguindo um processo, um playbook para fazendo triagem de alerta? Pô, ninguém quer fazer isso. É um serviço chato, tal. Então, é até bem-vindo que venha essa automatização, tá? E as pessoas vão fazer outra coisa, vão se especializar, tal, para realmente conseguir colocar inteligência no CIEM, entender a fundo o business da empresa e colocar inteligência, tal, fazer thread hunting, essas coisas que são mais legais aí do dia a dia, tal. Então, acho uma coisa que talvez suma rápido seria isso aí, então, um trabalho que você consiga que você faça hoje seguindo um papel, seguindo um passo a passo ali, né. Então se a pessoa segue o passo a passo, o computador vai conseguir seguir esse passo a passo mais rápido que você, disso não tenha dúvida, então o seu trabalho é o primeiro que vai sumir, então essa é a questão, a gente especializando aí para não ser só um cara que vai seguir um passo a passo, vai fazer um pouco a mais, entender a inteligência e colocar a inteligência no negócio. Isso aí acho que difícil que inteligência conseguir colocar isso aí, inteligência artificial, consiga colocar isso aí num espaço curto de tempo, tá. Não é o que eu vejo.